deixemos todo o embaraço, o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Amém? Amém. A palavra-chave aqui é a palavra portanto. E a outra palavra é corramos. Nós somos chamados para empreender uma corrida. Não é uma corrida de 100 metros, que termina em segundos. Mas é uma corrida. Todos aqueles que foram resgatados, remidos, lavados pelo sangue do Cordeiro, receberam uma promessa garantida de que o céu é o nosso destino. Estamos correndo para lá. Calma, não precisa correr desenfreadamente. Vamos correr, aquela corrida de resistência, corrida que não pode parar, corrida que não pode ser lenta demais. É uma corrida, sabe o que é aquela corridinha tranquila? Pois é, a chegada é certa. Quando o Senhor Jesus falou para os discípulos, passemos para outra banda do mar, a chegada do outro lado, é certo. Mas Jesus só não falou para eles como seria aquela travessia. Muitas ondas, muitos ventos, mas Jesus estava lá com eles. Eles chegaram lá. O apóstolo Paulo também falou da mesma forma com aqueles que estavam no navio. Pode ficar tranquilo, eu recebi uma revelação do Senhor, e ninguém vai morrer. Mas só eles e Deus sabem como foi a chegada até naquela ilha. Cada um agarrado no que podia, um pedaço de pau, uma tábua qualquer, espedaçado, sobrou do navio. Mas ninguém morreu. Todos chegaram lá. Essa palavra, portanto, desse capítulo 12 é muito importante, que ela nos faz dar uma olhadinha para trás. Assim como dissemos ontem, temos ali uma arquibancada cheia de testemunhas que estão em nosso favor, como pais que vibram pelo sucesso de seus filhos, aplaudindo: vai comigo, vai você, campeão! Tadinho, o menino está lá, né? Faz falta oxigênio para chegar, mas os pais acreditam que ele vai chegar. Faz o gol, meu filho, chuta, chuta! E o menino não acerta de jeito nenhum. Vai, menino! Gente, como os pais vibram, assim estão lá, os heróis da fé, dizendo assim: nós conseguimos, vocês também vão conseguir. Eles não são heróis porque eles estão acima da média, eles não são heróis da fé porque eles são seres místicos e têm poderes angelicais. Não, eles choraram, como muitas vezes eu já chorei, mas eles deram boas gargalhadas, como muitas vezes também, como eu já vi. Eles tiveram muita saúde, né? Mas também ficaram doentes. Eles passaram por grandes dificuldades, enfrentaram intempéries da vida. Muitos passaram pela depressão. Que doença terrível. Muitos pediram até ao Senhor que queriam morrer porque estava demais para eles. O Senhor só tem a palavrinha assim: segura e espera. E eles chegaram até o final. Para melhor entendermos esses heróis da fé, vamos dividir em dois grupos esse capítulo 11. O primeiro grupo nós vamos chamar de aqueles que foram honrados pela fé. E eu queria que vocês percebessem essa diferença. Qual é o primeiro grupo mesmo? Eles foram honrados pela fé. E como foram?
E hoje eu quero fazer essa leitura com vocês. Vamos ler da forma que vocês precisam ver a diferença. Do verso 4 até o verso 31. Eu vou fazer a leitura aqui e vocês vão percebendo que eles foram honrados pela fé que eles tiveram no Senhor. Combinado? Então vamos lá. Capítulo 11, a partir do verso 4. Pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício que Caim, pela qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o trasladara, visto como, antes da sua transladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar, porque é necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que Ele existe, que é galardoador do seu busco. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viram, temeu-lhe para a salvação da sua família, preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito o herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como uma terra alheia, morando em cabanas, com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que não tinha prometido. Pelo que também de um e esse já amortecido descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria, e se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar, mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Que também Deus não se envergonha deles, de se chamar pelo seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Eu queria que você trifasse esse versículo aqui, porque esse versículo aqui é a forma como Deus classifica esse primeiro grupo. Então repete comigo. Que verso é? Então leia comigo, leia. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Irmãos, é espetacular. Olha o que esse grupo recebe da parte do Senhor. Deus não se envergonha deles. Deus não se envergonha de falar o nome deles. Deus tem honra em dizer assim: eu sou Deus. Estamos falando de pessoas que na vida deles, na vida diária deles, eles conseguiram agradar a Deus. Sabe o que é isso? Não é somente eles que tiveram prazer em Deus, mas Deus teve prazer neles. Sabe o que é você ter honra de falar no nome de uma pessoa? Deus não tem vergonha deles. Há determinadas pessoas que às vezes quando estão numa roda, elas fazem tudo para não sair antes, porque elas sabem se despedir do pessoal e sair primeiro, porque elas sabem que o nome dela vai ser ventilado naquela roda. E nem sempre que se vai falar daquela pessoa são coisas positivas. Deus não. Deus tem uma história para contar de cada uma dessas pessoas. Verso 17.
Pela fé ofereceu Abraão a Isaac quando foi provado, sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaac será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até os mortos ressuscitar. E daí também, em figura, ele o recobrou. Pela fé, Isaac abençoou Jacó e Esaú, tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado à ponta do seu bordão. Gente, isso me fascina. O homem adorou o Senhor quando era novo. O homem lutou com um anjo, dizendo assim: não, Senhor, enquanto não é abençoado, não deixa eu sair daqui. Ele poderia ter desistido, mas ele não desistiu. Ele vai envelhecendo, chega ao ponto de já não aguentar mais andar, mas ele ainda tem bênçãos para transmitir para os seus filhos e os seus netos. Ele não tem mais força, ele não tem vigor físico, ele pode ter perdido todas as suas habilidades físicas, mas uma coisa ele não perdeu: a sua fé, o seu amor pelo Senhor, a sua paixão pelo Senhor, o seu desejo pelo Senhor. E ele, apoiado no seu bordão, ele abençoa os seus filhos. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção à saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Queridos, isso para mim está fora de qualquer tipo de minha imaginação. Estou falando de uma pessoa que está morrendo. Ele está preocupado com os seus ossos. E ele ainda tem força para dizer aos seus compatriotas, dizendo para eles: um dia o Senhor vai visitar essa terra e vai nos tirar daqui. Mas levem os meus ossos com vocês. Quanto tempo passou isso? 100? 200? 300? 430 anos. Vocês viram como foi a saída? Foi rápida. Cajado na mão, sandália nos pés, cintos amarrados, roupa, tudo pronto, comendo a paz que está indo. Mas Moisés lembrou do pedido de José: vamos levar os ossos. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses dos seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandato dentro do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhido antes de ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gosto do pecado, tendo por maiores riquezas do vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como o vento invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos não lhe tocasse. Pela fé passaram no Mar Vermelho, como por terra seca, o que intentando os egípcios se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Até o verso 31. Pela fé a água meretriz não pereceu com os incrédulos, mas colhendo em paz os espíritos. Vocês estão cansados junto comigo, né? Não, porque essa leitura rápida assim faz parte do processo aqui, desse primeiro grupo. Porque agora o próprio escritor, ele dá uma respirada, porque ele veio escrevendo tão depressa como eu acabei de ler. Porque é muita gente que ele queria citar. Essa galeria imensa, aqui apenas está um resumo dessa galeria. E isso ainda não terminou. Aqui não temos um ponto final, que encerrou, não tem mais lugar para outras
Irmãos, a palavra, portanto, é uma conjunção coordenativa, conclusiva. É por isso que eu não posso continuar lendo o capítulo 12. Eu parei onde? Parei porque eu tenho que apreciar. Eu tenho que voltar o meu olhar primeiro para essas pessoas. Eles estão lá, como testemunhas da fé que eles tiveram num Deus que tudo pode, num Deus que não há limite para eles, um Deus que não precisa de agenda, um Deus que não é controlado pelo relógio, um Deus que não tem nada que possa impedir quando Ele quer fazer. Deus move o mundo se for necessário. Ele tira a montanha dos seus lugares. Ele abre o mar se for necessário abrir. Ele faz com que pessoas possam caminhar realmente por cima do mar. Deus faz o que bem quer fazer. Ele é o eu sou. Amém. É Deus. Irmãos, você está entendendo agora, Ramon, por que eu falei de você que é preciso a gente falar bem alto o que nós pensamos do Senhor? Como o Senhor quer saber o que nós pensamos a respeito deles? Ele quer que isso seja em alto som, que isso seja público, que isso seja audível, que isso seja exposto, porque não somente Ele quer que você declare o seu amor por Ele, mas Ele quer que isso aconteça também, para que o nosso adversário, o nosso inimigo, ouça que a partir de então, Ele não tem mais nenhum poder sobre nós. Como gosto quando Paulo escreve sobre a nossa dívida para com Deus. Nossa dívida não tinha como nós pagarmos. Há uma versão bíblica que diz que o escrito de dívida que era contra nós, ele foi arrancado, ele foi rasgado, ele foi cravado na cruz do Calvário. Amém. Então é muito interessante essa questão do escrito de dívida, né? O escrito de dívida que era contra nós era muito grave, porque naquela época, toda pessoa que tinha uma dívida que não podia pagar, ele tinha que assinar com o seu próprio punho, escrever com o seu próprio punho o valor da sua dívida e declarar nesse escrito que ele não tinha mais como pagar aquela dívida. E esse escrito ficava numa coluna de uma edificação pública, para que todos os que passassem por ali olhassem e ali acusassem ou fizessem algum comentário a respeito daquele devedor. Mas alguém poderia se compadecer se fosse você, esse devedor, ou se fosse eu. Chegaria lá e perguntava às autoridades: quanto é que ele deve? Deve X. Pois eu vou pagar essa dívida. O que as autoridades faziam? Pegavam lá uma pena, ia lá naquela coluna e riscava aquela duplicada, riscava aquele escrito de dívida. E nós sabemos que todo documento riscado perde o seu valor. Mas uma coisa eles não faziam: eles não retiravam aquele escrito mesmo não tendo mais nenhum valor, porque mesmo assim os aferidores de medidas sempre passavam por ali e diziam: um dia você ficou devendo. Mas o Senhor Jesus fez diferente. O que ele fez? Ele foi lá, riscou, rasgou e cravou na cruz. Amém. Para que nenhum acusador, nenhum demônio, nenhum inimigo, ninguém pudesse nos acusar de qualquer tipo de dívida. Estamos literalmente perdoados. Graças a Deus. Que alívio. Que alívio. Bom, no verso 31, ele termina de falar, e aí no verso 32, o que ele faz? Ele faz uma resenha. Sabe a resenha? Ele agora se prepara
então uma nova lista. Então a primeira lista mesmo era de quem? Os que foram honrados pela fé. O título que presta homenagem a esse primeiro grupo é de que Deus não se envergonha deles, no qual preparou para eles uma cidade. Legal? Então vamos ao segundo grupo agora. O segundo grupo, nós vamos dar um outro título para eles. O segundo grupo são aqueles que honraram a fé. Consegue sentir a diferença? O primeiro foi honrados pela fé. O segundo, honraram a fé. Nós vamos ver que esse grupo agora, o destino deles, a situação deles, o que aconteceu com eles, é bem diferente do que o primeiro grupo. Então vamos ler? Vamos lá. Os pais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugir dos desertos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição, e outros experimentaram escárnios, açoites, até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. O que aconteceu com esse segundo grupo? Eles foram apedrejados até a morte. Muitos viram seus filhos morrer e tiveram a oportunidade de salvar os seus filhos se eles tivessem voltado atrás na decisão que eles tiveram personado pela fé em Deus. Muitos foram cerrados. Cerrados, sabe o que é isso? Foram cortados ao meio. Muitos foram enforcados e degolados. Esses aqui não conseguiram escapar da morte e não negaram o Senhor. Esses não foram honrados pela fé, mas eles honraram. Ah, meu querido, quando eu olho para essas pessoas do passado, né? Como eu admiro a fé que eles depositaram no Senhor. Eles são a minha motivação para prosseguir. Eu estou correndo a minha carreira cristã, essa carreira que me foi proposta, e de vez em quando eu dou uma olhadinha para eles estão de lá, me aplaudindo para que eu continue. É por isso que cada vez eu quero cantar mais forte, por isso que cada vez eu quero cantar com mais entusiasmo, é por isso que na hora da oração mais eu aperto os meus olhos, é por isso que na hora de pregar a palavra com mais entusiasmo eu prego, é por isso que quando eu leio a Bíblia com mais vontade de ler, eu tenho de ler a Bíblia. É por isso que quanto mais eu venho às reuniões, mais eu quero vir às reuniões, porque eles estão aplaudindo tudo quanto eu faço para a honra e glória do meu Senhor. Irmãos, que coisa bonita, que coisa boa é você nunca desistir do Senhor. Estamos vivendo um momento difícil. Estou vendo a porção de gente pulando fora do barco. Estou vendo a porção de gente que corria bem, mas agora estão manquejando. Me lembro de muitas pessoas que tinham tanta motivação, tanto entusiasmo, tanto interesse, tanto desejo do Senhor, perderam tudo. Consigo ver pessoas que vêm para a reunião e não conseguem ficar aqui um tempo maior. Conheço pessoas que não
tudo incomoda, o banco incomoda, pessoas incomodam, tudo incomoda. Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele disse: se há algum conforto nisso, que conforto? Se há alguma consolação de amor, se há alguma motivação do Espírito, isso te traz conforto, isso te traz contentamento. Irmãos, uma palavra que nós riscamos no nosso vocabulário, né? Eu gostava tanto dos antigos que essa palavra fazia parte do vocabulário de qualquer pessoa da roça. Eu hoje estou muito contente. A conta do vermelho, as latas da despensa estavam esvaziando, não é? O trabalho naquele dia não rendeu, as plantas não produziram, a semente não foi colhida. Mas que alegria que havia dentro dos lares. Que hora boa, era a hora que chegava às 6 horas da tarde, porque tudo parava. O papai, o vovô e a mamãe sentavam em volta da mesa com os filhos e iam contar a história. Que legal meu pai falando para a gente, ainda criança, dizendo que quando ele casou, eles perderam a mamãe quando saíram do cartório. E a mala era aquela mala de papelão, e chovia muito naquela noite. Só foram se encontrar novamente 2 dias depois do casamento. Se perderam na nada. Não tem história mais linda para os filhos ouvirem do que essa. Que coisa boa que pegaram de surpresa meu pai beijando a mamãe. Nossa, pai. E não era beijo assim, não, era que beijinho assim. A gente aplaudia, vibrava com aquilo. E a gente ia crescendo, falando assim: poxa, eu quero ser igual meu pai. Muito bem, queridos. Vamos dar outra olhadinha agora. Olhando para eles? Vamos continuar. Nós que estamos rodeados de uma tão grande testemunha. Não é somente eles que nós estamos rodeados, não somente eles que são as nossas testemunhas. Nós. Olha, está no plural, né? Nós. Então agora vamos dar outro olhar, uma outra direção. Vamos olhar agora para os lados. Quando eu olho para os lados, eu fico entusiasmado, porque eu vejo correndo junto comigo. Eu gosto muito de correr. Agora estou tão meio proibido de correr. Eu gosto de correr. Nós temos uma praia que tem 6 quilômetros. Ela tem 3,5 km. 3 para lá, 3,5 para cá. Dá 7 quilômetros, né? 3,5 para lá, 3 para cá. Praia do Morro. Era muito interessante, quando eu era mais novo, jogava futebol, a gente fazia todo aquele trajeto ali em 20 minutos, 22 minutos. Era velocidade mesmo. E ia ficando todo mundo da praia. Se olhava daqui. Aí o tempo vai passando. De 22 foi para 30. De 30 foi para 40. E ultimamente eu estava gastando quase 1 hora para fazer esse trajeto. E eu vi aqueles meninos novos passando, e até mulher que corria mais do que eu ficava indignado com aquilo. As moças muito bem preparadas fisicamente passavam por velocidade. E eu ficando para trás, eu falei: gente, o que está acontecendo comigo? Mas o que me motivava, que nessa mesma corrida tinha aquelas pessoas que tinham sofrido AVC, né? Um derrame. E você viu como é que essas pessoas andam? Espaço. E eles faziam o mesmo trajeto, então lá, né? E vão, e eu passava por eles, olhava para eles e ia embora. Irmãos, como é precioso eu saber que nessa corrida cristã eu não estou sozinho. Amém. Tem pessoas idosas correndo comigo. Eu olho para elas, aquelas anciãs da igreja, que cabecinha branca, já passou dos 90, mas elas sentam nos mesmos lugares, nos mesmos bancos, têm a mesma alegria, têm o mesmo entusiasmo, têm a mesma motivação, e está dizendo assim: vai, meu filho. Ai, que legal. Vejo jovens, vejo crianças, mulheres e homens, vejo profissionais de todos os tipos, pedreiro, ajudante de pedreiro, carpinteiro, e eles estão correndo comigo. Tem lá também os intelectuais,
Ah, como foi importante para mim encontrar um desses que estão correndo comigo, depois de ter passado vários profissionais me alertando que iria acontecer comigo na primeira terapia. Seus rins vão parar, você vai ter uma diarreia, você vai ter que ser internado. O grau de aplicação do que vai ser injetado em você pode causar um ressecamento que você tem que ficar aqui no hospital, e vai, e vem nutricionista, e vem mais isso, e vem farmacêutico, e diz quais são os efeitos que eu vou ter. Mas vem alguém de Deus, aquela última que iria fazer aplicação em mim, fala assim: olha, eu vou dizer uma coisa para o senhor. Se alguém perguntar aqui no hospital, eu vou falar que o senhor é mentiroso, o senhor mentiu. Mas aqui não vai acontecer nada disso, o pessoal não sabe de nada. Gente, como Deus manda alguém, eu estou esperando um anjo, Senhor. É igual quando eu estudava, né? Eu estudava, não sabia responder A, B, C, qual que eu respondo? Eu para B e C quase igual. Aí eu sentava sempre lá da janela, assim, olhava para as nuvens, Senhor. Junta essas nuvens aí com o vento aí, faz valer, Senhor, me mostra. Eu estou lá naquela agonia, já começo a preparar aqueles venenos para aplicar em mim. Eu falo: Senhor, fala comigo, Senhor. Eu estou angustiado nesse momento. O que vai acontecer depois de começar a tomar isso? Aí tem lá uma pessoa simples, pequenininha, de cor escura, apenas uma enfermeira. Chega lá, vai furar no braço, seja furado para mim. Ó, o pessoal não sabe nada. Vai viver sua vida. Você cria galinha, cria mais. Cria porco lá no seu sítio, cuida bem deles. Bota só a máscara para não ficar cheirando aquilo. Vai viver a sua vida. Vive dia por dia. É assim que se vive, é assim que se aproveita a vida. Ela falou assim: você nunca vai aproveitar tanto da vida como agora. Depois que acabou. Vive dia por dia, você não sabe nada da manhã, você só sabe de hoje. Irmãos, não tive nenhuma de todas aquelas sequelas que os médicos disseram que iria acontecer comigo. Eu sou uma referência no hospital. Eu sou querido no hospital. Eu recebo um tipo de aplicação agora que só eu, num hospital imenso da Grande Vitória, só eu posso receber essa injeção. Só eu estou na condição de receber essa injeção. Olha o que Deus faz comigo. Que corrida boa. Olha, quando eu olho para vocês, gente, são tudo diferentes, são lindos. Olha só, tem gente gordinho, magrinho, moreno, branco, louro. Mas todos correndo da mesma corrida. Olha aqui. Olha quem está correndo comigo. O irmão. Fiquei na casa dele, não conheci o irmão João. Fala comigo não. Tá bom. Mas é cada lambada. Quando eu sei que ele está passando muita conversa, ele levanta, né? Não, descansando. Correndo comigo. Aí, magrinho, tadinho. Mas corre, correndo, na mesma direção, mesmo. Como é bom poder correr essa corrida cristã, não é? Saber que temos pessoas em todos os lugares, estão nos aeroportos, estão nos aviões, estão nos ônibus, estão nas empresas, estão na política. Eu não gosto da politicagem, mas nós vivemos a política. Eu jamais seria um candidato, mas eu respeito que até mesmo nessa política tão podre do nosso país, existe alguém lá dentro que ainda representa o Senhor. Nós sabemos que nada vai mudar, não é? Eu vejo que às vezes os crentes se envolvem com isso, né? E ficam pensando que agora eu vou votar no vereador que esse, agora eu vou votar no outro prefeito, agora eu vou votar no outro. Nada vai mudar, querido. Nada. O problema não está nos homens, nas mudanças que vão acontecer lá. A questão está no sistema. O sistema apodreceu por causa do
pecado. Né? E o mundo em seu pecado, e mal. É pior. Não é? Eu fico pensando se as coisas estivessem muito bem. Né? Se nós estivéssemos aí fora de qualquer tipo de crise. Pois se no meio da crise os crentes não estão nem aí para a volta do Senhor, imagine então se tudo tivesse ali maravilha. Não é? Muito bem. Vamos dar outra olhadinha? Rapidinho. Né? Olhamos para trás, agora olhamos para vocês, as pessoas do lado, estão correndo comigo. E agora então o Escritor Sagrado nos faz olhar para um lugar que nós não gostamos de olhar. Deixemos todo o embaraço e o pecado que estão de perto nos odeiam. Para onde vamos olhar agora? Para dentro? Há muito tempo da minha vida eu passei sempre pensando nesse texto aqui, pensando que embaraço e pecado tudo é uma coisa só. Não é. É que está bem separado, tá? Deixar todo o embaraço, todo o peso e o pecado que estão perto. Embaraço e peso é uma coisa, pecado é outra. Então o que o Escritor está falando? Nós temos que ter cuidado nessa corrida. Que essa corrida ela pode se tornar mais difícil, ela pode se tornar mais cansativa, ela pode se tornar mais enjoada, ela pode se tornar mais desanimosa para nós. Ele está dizendo que nós temos que desvencilhar de coisas que não tem necessidade de nós levarmos. Irmãos, eu gostaria muito de ter trazido um outro terno, mas eu tive que largar ele para trás, porque ele passou do peso da mala. Eu fiquei com dó de tirar. Eu tive que deixar uma mochila, porque eu queria trazer o violão. Não era nem uma coisa nem outra. Ficou para trás sem poder chegar até aqui, no meu destino. Ou então eu tinha que pagar o preço. Você viu o que está acontecendo hoje com as metas que têm sido, os recordes que têm sido batidos no atletismo? Natação. Lendo sobre isso, tenho visto que muitos nadadores estão alcançando metas absurdas, que lá no tempo passado jamais eles conseguiriam chegar daquela maneira. Tempo mais rápido. Então o que eles fizeram? Desvencilharam dos seus uniformes. Tem uniformes agora muito mais leve, né? Muito mais bem preparado, muito mais colado ao corpo. Agora, uma coisa que eu estranhei bastante, que eu não sabia, é que eles estão depilando todo o pelo do corpo, porque na natação até o pelo do corpo é embaraço para o seu desenvolvimento. Raspa tudo. Tem que ser nada. E isso dá a eles uma desenvoltura melhor. Deixou para trás. Os atletas, os tênis, tudo muito bem preparado, de acordo, né, com tudo que se pede do corpo daquela pessoa, muito bem preparado para pisar do jeito que ele pisa. Né? Eu não sei falar isso cientificamente, ele já sabe, mas tudo de acordo, não é mais daquela maneira, e ele consegue correr mais tranquilo, mais cômodo, mais confortável. E os foguetes? Todos nós sabemos que para passar a atmosfera, eles precisam deixar um grande embaraço, um grande peso para trás. Ou eles deixam para ganhar mais impulso, mais força, mais velocidade, ou eles não conseguem passar. Alguma coisa tem que ser jogada fora. Cara no mar, se perde para lá, e eles vão. Eu era muito provocador, eu sempre fui muito difícil, eu dei muito trabalho em casa. E o meu irmão mais novo, eu provocava ele demais. E a coisa mais gostosa que tinha era quando eu futucava ele, e eu não podia bater nele, mas eu saía correndo dele e ele saía correndo atrás de mim. Quando eu vi que ele estava quase me pegando, uma coisa que eu tinha que largar de qualquer maneira era o chinelo, porque o chinelo me atrapalhava a correr. E ele quase me pegava, eu tirava o chinelo e eu corria dele.
Vamos ver pensando assim, que na nossa corrida cristã tem muita coisa que a gente carrega desnecessariamente. E muitos crentes que ainda carregam nas suas consciências, nos seus corações, uma culpa de pecados antigos que já foram tratados pelo Senhor. Que peso desnecessário nessa corrida cristã. Pois o Senhor Jesus nos garantiu que dos nossos pecados, ainda que eles fossem vermelhos como o carmesim, Ele prometeu, garantiu que eles se tornariam brancos. Quantos e quantos crentes, às vezes, a gente nota que eles são deprimidos, eles não conseguem cantar com entusiasmo, eles não conseguem, porque o inimigo se aproveita disso e fica o tempo todo dizendo no ouvido dele: não, você fez aquilo. Fez. O Senhor nunca mais lançará no nosso rosto aquilo que nós fizemos e que foi tratado. Amém? Amém. Você não precisa correr carregando esse peso. Porque eu encontrei com um irmão sofrendo, não queria mais sair de casa, angustiado, porque ele estava dirigindo um carro e ele chegou no volante e ele teve um acidente, e naquele acidente morreu sua esposa. Ele não consegue se perdoar. Ele acha que ele foi o canal, o instrumento para matar a sua esposa. Meu irmão, faça uma coisa dessa. Esse peso não é seu. Você não pode carregar uma culpa que não é sua. Isso não é um pecado, é um embaraço, é um peso que ele tem de necessidade dele. Se você acha que tem alguma culpa, o Senhor disse: você tem um advogado, confesse a ele, diga para ele o que é que está te angustiando, e ele te perdoará. Você quer ver outro peso desnecessário que a gente carrega? É a preocupação, uma coisa terrível. Não sabe nada do que vai acontecer daqui a segundos e a gente fica já preocupado. O que é a preocupação? Olha a palavra: pré-ocupação. Ou seja, uma ocupação completamente desordenada da sua mente de coisas que poderão ou não acontecer. Muitas pessoas fazem um exame e já começam a sofrer antes do resultado. Quem dera se o resultado saísse na hora. Mas às vezes, para deixar ainda a pessoa mais angustiada, a pessoa diz assim: o resultado só fica pronto daqui a 15 dias. É 15 dias de sofrimento. E a preocupação é como uma cadeira de balanço, né? Que se mantém você em movimento o tempo todo e você não sai do lugar. Você fica ali o tempo todo. Para que condução boa, né? Você fica ali o tempo todo. Você está achando que está viajando, né? E quando para, você olha, está no mesmo lugar. Como o Senhor Jesus fez tudo para tirar isso de nós. Ele diz assim: olha, não andeis ansiosos, coisa alguma. Olha os passarinhos. Quem é de vocês que hoje em São Paulo teve tempo para olhar para o passarinho? Quem olhou hoje o pardal, o andorinho? Pombo. Como é que o passarinho você viu hoje? Irmãos, que coisa impressionante. A quantidade de pássaros. Eu já tentei no meu sítio tratar de passarinho. E se eu continuasse naquela trajetória, eu tinha quebrado muito tempo. Comecei a botar canjiquinho, meio quilo, 1 quilo e meio, e vem juntando, um passarinho vai falando um ovo. E sabe o que o Senhor falou para nós? Ele falou assim: olha os passarinhos, olha como o Papai do Céu os alimenta. São milhares e milhares, milhões e milhões e milhões de passarinhos espalhados por esse mundo inteiro, e você não vai ver um passarinho desses soltos que morreu de fome.
não é de fome. Aonde o Senhor arruma tanto alimento para dar para esses passarinhos? E os lírios? Como eles se vestem? Não é impressionante a beleza das flores, da natureza, criada pelo Senhor? Ele cuida. Irmão, eu estou falando de algo que é muito difícil para mim e para você. Mas nós precisamos exercitar isso um pouco mais. Vamos respirar mais, vamos ter um pouquinho mais de tranquilidade, vamos deixar as coisas fluírem. Sabe por quê? Porque se nós começarmos a querer interferir e ajudar o Senhor no seu trabalho, Ele para. Se você está querendo fazer, Ele deixa você fazer. Onde é que começam os recursos divinos? Quando os nossos terminam. Né? É assim. Eu fico pensando como é difícil lidar com o Senhor Jesus aqui na terra. Né? Ele fala, vamos, Senhor! Calma, depois eu vou. Já é falar, Senhor, pelo amor de minha filha, deixei minha filha morrendo. Calma, vou na sua casa, calma, espera. Primeiro ele vai ver uma mulher lá com problema de 12 anos. Aí vem os amigos de Jairo e falam assim, agora não adianta mais não. Sua filha morreu. O que isso importa para o Senhor? O que importa? Então, o oncologista falou para mim, senhora, é impossível reduzir um tumor de 14 centímetros, zerá-lo com a quimioterapia. Eu falei, não, impossível não é. Porque o Senhor pode reverter se Ele quiser. E foi assim que aconteceu. Não é? É difícil demais lidar com isso. E tem muitas outras coisas que nós poderíamos fazer, falar aqui sobre aquilo que nós carregamos nessa corrida que não tem necessidade de carregar. Eu tenho muito conheço pessoas, por exemplo, que elas têm maior dificuldade de tirar uma camisa dentro de casa, porque se Cristo voltar, ele está sem camisa, está de bermuda, né? Que sofrimento, que calor tremendo, até para tomar um banho é difícil, né? Escolher um caminho muito difícil para trilhar, para correr, carregando um peso necessário. E tem muitas outras pessoas que ainda se sentem que durante 20 anos de crente ainda não foi batizado com o Espírito Santo. Já pensou que sofrimento, que peso que essa pessoa carrega? Ele já foi batizado há muito tempo e está carregando um peso que não é mais do que batismo no Espírito Santo, nós somos agraciados por Ele no dia que nós aceitamos o Senhor Jesus como Salvador. Né? Que coisa boa. E o selo? É outra bênção do Senhor. Fomos selados com o Espírito Santo. Legal? Vamos terminar? Vamos? Então, vou fechar ali. Tem pessoas que falam, graças essa que é a melhor hora da mensagem, essa aí para a Bíblia. Vamos olhar para onde agora? Nessa corrida. Já olhamos para trás. Olhamos para os lados. Todos motivando o outro. Né? Um consolando o outro com essas palavras. Um falando, não, vai, não desiste, vai. Vai, Léo! Léo está querendo mudar para longe, não vai não. Fica quieto. Olhamos para dentro de nós. Tem muita coisa que a gente precisa reparar. O pecado, então, nem se fala. Né? Não precisa nem ficar aqui detalhando para vocês que o pecado não combina com a gente. O pecado, tem 4 coisas que acontecem com o pecado com a gente. Qual é? Ele sempre segura a gente mais tempo perto que a gente gostaria de ficar. O pecado sempre leva a gente mais longe de onde a gente gostaria de ir. O pecado sempre custa mais caro do preço que a gente gostaria de pagar. E o pecado sempre traz mais vergonha do que eu gostaria de passar. O pecado faz isso com a gente. O pecado não tem negociado. O pecado não tem barganha. O pecado não se brinca com ele. Mantém o pecado à sua distância. Faz igual a José. Corre! Não se expõe no pecado. Nenhum de nós temos poder para enfrentar o pecado. Nenhum de nós. Todos os instrumentos é Deus que nos
para enfrentar o pecado. Correto? Não se brinca com o pecado. Nessa corrida, pecado e corredor não combinam. Senão você perde, você interrompe a sua corrida. Muito bem, outro lugar que vamos olhar agora, vamos olhar para frente. A Escritura de Hebreus diz que faltou o consumador. Agora sim, né? Esse é o melhor lugar, é o melhor alvo. Paulo disse: olha, esquecendo de tudo que para trás ficou, e olhando para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Cristo, nosso Salvador, o autor, aquele que consumou tudo, aquele que disse: Pai, está consumada a obra que me deste a fazer. É Ele